Olá, estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito, aqui na TV Cidade, canal 28. E hoje teremos mais uma entrevista jurídica que vai manter você mais informado sobre os seus direitos. Lembrando que você pode acompanhar nosso programa pelo YouTube, na página Dolane Patrícia RR, e nos acompanhar também pelo hashtag Dolane Patrícia. Hoje nós vamos conversar com Leocádio Vasconcelos, ele que é formado em contabilidade, para quem não sabe também é bacharel em Direito. E nós iremos também falar sobre um assunto muito importante, que é o direito tributário. Vamos falar um pouco sobre o sistema tributário nacional e também estadual de Roraima. Daqui a pouco estaremos de volta logo após o intervalo comercial. De volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, e hoje temos a honra de entrevistar uma pessoa muito querida, que é o Dr. Leocádio Vasconcelos. Ele que é formado em Ciências Contábeis e também é bacharel em Direito. Vai falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória no Estado, a sua longa trajetória trabalhando no sistema tributário aqui de Roraima. Bom dia, Leocádio. Bom dia, Dolane. Fala um pouquinho de você pra gente. Bom, Dolane, eu sou de carreira da Secretaria da Fazenda do Ceará, né, concursado e já aposentado lá. Em 91, a convite do então brigadeiro Otomar, vim para cá, para a Secretaria de Fazenda. E estou aí há 23 anos e meio aqui em Roraima. Uma vida. Já uma vida dedicada a Roraima, passei já por 7 pastas, 7 secretarias aqui. De vários governos diferentes. Todos os governos do Estado, todos os governos de 91 para cá, eu tive o privilégio de fazer parte das equipes de trabalho como secretário. Então, muito legal. Sinto muita vontade em Roraima. Que bom. Queria que você falasse um pouquinho sobre a complexidade do sistema tributário nacional. Dolane, isso é um assunto que a vida inteira me inquietou, e eu sou inconformado com o nosso sistema tributário pela complexidade de que ele se reveste. É, sem dúvida nenhuma, o sistema tributário mais complexo do mundo. E aí, em função dessa complexidade, surge aquela questão. Ele é complexo para compensar a sonegação que é elevada. Aí há quem diga que a sonegação é elevada em função da complexidade da legislação tributária, da carga tributária. Então, nós precisaríamos era simplificar o sistema tributário brasileiro para que a arrecadação dos tributos acontecesse de maneira mais simples, mais fácil, consequentemente dificultando a sonegação. Quando você diminui a sonegação, você tem como diminuir a carga tributária. É outra coisa que o brasileiro reclama 24 horas por dia, com razão, é da elevação da carga tributária. Se nós tivermos um sistema tributário que dificulte a sonegação, nós poderemos ter uma carga tributária sensivelmente menor do que a que se pratica no Brasil hoje. Então, por isso eu defendo todos os dias que tenhamos um modelo tributário no Brasil mais simples, como nós tínhamos a nossa saudosa CPMF. Não tinha um brasileiro que sonegasse CPMF. Não tinha. Mas a questão do CPMF, apesar de ser um imposto que não podia ser sonegado, a inquietação do brasileiro é a sua destinação, porque não ia para a saúde. Tá. Então, a solução é acabar? Não. Fiscalize o destino dele. Tem Tribunal de Contas da União, tem Procuradoria-Geral da República, tem o Judiciário para condenar aqueles que deram um destino diferente, mas acabar. Então, se eu tenho um filho que não tem um comportamento que eu concordo, eu vou matar meu filho? Não, tem que orientá-lo e encaminhá-lo para o caminho correto. Então, fiscalize a destinação, mas não acabar um tributo que eu defendo que ele foi extinto pelo fato de ser um tributo insonegável. Não tinha brasileiro que conseguisse sonegar CPMF. Porque era muito simples. A base de cálculo, a base de incidência era muito simples. Dinheirinho na conta tinha CPMF. Todo mundo tinha. Agora, grandes figurões do país que têm muito dinheiro na conta, não tinha interesse na CPMF, acabaram a CPMF, essa que é a verdade. E falando nisso, Leocádio, o nosso país ele tem uma grande arrecadação tributária. Por que que isso não reflete diretamente na saúde, na educação, na segurança, que são situações precárias no nosso país, que poderia ser melhor se tivesse uma destinação melhor dos tributos? O que acontece? Essa questão é uma questão complexa, Dolane. Na minha avaliação, tem um bocado de razões
Sem dúvida nenhuma, e todo mundo vai entender, o problema maior reside na corrupção, que ainda, lamentavelmente, tem muito ainda no Brasil. E aí, lamentavelmente, também a nossa legislação penal não é a melhor para esse caso, porque a gente vê aí hoje os grandes corruptos, os grandes ladrões de dinheiro público vão para a cadeia. Quando vão, os poucos que vão, meia hora já estão em casa, cumprindo pena em casa, né? Enquanto que aquela pessoa que roubou dinheiro, um bem de um particular, fica na cadeia lá. Mas quem roubou dinheiro do povo, dinheiro público, Está solto. está em casa, está solto, porque tem dinheiro para comprar para contratar bons advogados. A legislação, repito, ela é benevolente, né? Então tem uma série de razões. Mas, repito, a sonegação é uma das causas também dessa questão. Então, a corrupção e a impunidade, no seu entender, é o maior responsável pela destinação errada, na verdade, dos impostos do Sem nosso dúvida. país. Tem também a questão de gestão, tem questão, em alguns casos, de falta de planejamento adequado. Tem uma série de razões, mas eu acho que uma das principais razões é digamos, a leveza com que se administra a corrupção do dinheiro público no Brasil. Eu digo isso com muita vontade, dona Ana, eu tenho 33 anos de vida pública, sempre como gestor público, e é o que eu mais defendo todo dia. Seriedade na legislação ao condenar quem mexe a mão no dinheiro público. Verdade, é nosso dinheiro. Público, como o próprio nome já diz, é público, é da sociedade inteira. Então, para mim, um dos crimes piores que tem é você lesionar o erário. Deveria ter uma punição maior do que os demais crimes, porque está roubando o povo do Brasil. Veja só, você é o seguinte, se um ladrãozinho qualquer entra no teu varal, no teu muro, lá, rouba uma blusa do teu menino, ele roubou um bem de pequeno valor, de um particular, aí se ele pega, a polícia pega, bota no xadrez, aquela coisa, ele vai responder o crime, devolve a camisa, vai responder o crime. O sonegador não, o sonegador ele sonega dinheiro muito do povo, aí o fisco vem, autua, lança o tributo e tal. Ele espera julgamento na esfera administrativa. Se ele recolher esse tributo um dia antes do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, nem crime é. Ele não pode nem ser condenado, porque extingue-se a punibilidade. O que é um absurdo. É o que eu chamo ladrão privilegiado. O sonegador, comparado com um ladrãozinho pequeno que roubou o teu muro lá, ele é um ladrão privilegiado. Ele rouba dinheiro do povo, da sociedade, ainda tem o direito de poder recolher, devolver na hora que quiser e não ser responsabilizado criminalmente. Então, o nosso sistema nós precisamos quebrar paradigmas no Brasil, a nível de Estado brasileiro. Precisamos quebrar paradigmas em algumas questões. Uma reforma tributária. Reforma tributária, reforma política, reforma do Código Penal. A nossa legislação o cidadão é condenado a 200 anos. Não tem quem viva 200 anos, para que essa utopia de condenar 200 anos? Mas só pode cumprir 30. Então, para que condenar 200? Então não dá. Agora, precisa que a gente acredite. Se não foi condenado à prisão, e tu vai ficar preso. Não, meia hora está em casa. Meia hora está em casa, não adianta. Aí, no caso, você está colocando a questão da corrupção no que se diz respeito à sonegação. E a corrupção no que diz respeito ao desvio desse dinheiro público que deveria ter sido outra destinação. Não é o que eu digo, lesou o erário, tem que ser tratado da mesma maneira que o sonegador roubou dinheiro público. Quando eu digo roubou dinheiro público, não é só o sonegador, não. O gestor que meteu a mão no dinheiro público é tão ladrão quanto o sonegador. Para mim tem que ser o mesmo tratamento. Qual seria a solução para acabar a corrupção no país? Eu repito, tem que quebrar paradigmas. O Congresso tem que acordar e ver que é ótimo. Nós estamos vendo aí os grandes escândalos no Brasil hoje. Graças a Deus, o Mensalão já teve alguma meia dúzia aí fazendo de conta que foi para a cadeia. Agora tem o Petrolão aí, né? Que tomara que bote mais alguns, enfim. Mas o Congresso brasileiro, o governo brasileiro, o Estado brasileiro precisa entender que é hora de quebrar alguns paradigmas nesse sentido. Falando de impostos já direcionados, daqui a pouquinho nós estamos para um intervalo comercial e vamos falar sobre a questão do PVA, do ICMS, que são impostos estaduais que você trabalhou e conduziu durante muito tempo aqui no estado de Roraima. E no próximo bloco também nós vamos falar sobre o sistema simples
Nós iremos ter uma conversa legal com relação a isso, porque simplificar é sempre mais importante, não é verdade? Sim, sem dúvida. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho estaremos de volta para falar sobre esses e outros assuntos. Não perca! Estamos de volta com o programa Conhecendo Seu Direito, aqui na TV Cidade, canal 28, comigo, Dolane Patrícia, conversando hoje com o Dr. Leocádio Vasconcelos, ele que também é bacharel em Direito, e estamos conversando sobre o direito tributário. Dr. Leocádio, nós começamos a conversar sobre a questão da complexidade do sistema tributário nacional. Fala um pouquinho agora sobre a questão do Simples Nacional. Seria a simplificação dessa complexidade que falamos no início? Nós falamos no início sobre a CPMF. Outro bom exemplo é o Simples Nacional. O Simples Nacional, aquele valor que o empresário recolhe todo mês no banco, ele corresponde àquele valor, um único pagamento, corresponde a 8 tributos. Imposto de renda pessoa jurídica, IPI, PIS, COFINS, PASEP, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição previdenciária, ICMS, ISS, 8 tributos em um só. Tem um bom exemplo de simplificação. A exemplo da CPMF. Tomara que não acabe o Simples Nacional também, né? Mas é um bom exemplo de simplificação do sistema. Hoje, a microempresa, a empresa de pequeno porte, que faz a opção pelo Simples Nacional, ela não tem como sonegar aqueles 8 tributos. Aquele valor que ela paga já está incluído. Simplifica a fiscalização, o controle da arrecadação, que é feito pela Receita Federal. A Receita Federal passa para os estados e municípios. Enfim, é uma coisa bem fácil de ser administrada. Então, além de facilitar a vida do empresário, facilita do próprio fisco, do ente arrecadador, que tem o controle muito mais facilitado do que no sistema normal, você cobrar os 8 tributos individualmente, separadamente. É complicado, entendeu? Então, o Simples Nacional é outro bom exemplo do Brasil a ser seguido. Nós tivemos um caso aí, onde se tentou implantar o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que era também simplificado, correspondia a IPI, ICMS, e não prosperou. Não prosperou. Há 5, 6 anos atrás, no CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, nós trabalhamos mais de um ano, juntamente com a Secretaria do Tesouro Nacional, e concluímos um projeto de reforma tributária nesse caminho da simplificação. Nós reduzíamos os 50 e tantos tributos que tem hoje em 6. Esse projeto, muita dificuldade, chegamos a um consenso com a Secretaria de Tesouro Nacional, os 26 estados do Distrito Federal, chegamos a um consenso que era o mais difícil. Mandamos para o Congresso, morreu, virou natimorto. Porque me parece que ao próprio Congresso não interessa a simplificação do sistema. Mas tem aí um exemplo, o Simples Nacional é muito bom. E qual seria a maior vantagem do Simples Nacional? O Simples Nacional, eu repito o que eu disse, a maior vantagem é a simplificação para o empresário. A simplificação para o empresário. Você não sabe o trabalho que um contador tem, a empresa tem, para controlar pagamento. O problema não é só pagar, você tem que ter todo o controle das suas operações, para calcular o imposto de renda separadamente, para calcular o IPI, calcular a sua contribuição previdenciária, calcular o ICMS, que é o imposto mais complexo do Brasil. E aí vai. Então aí no Simples não, faturou R$100 por mês, 4, 5% sobre aquele valor, recolhe, pronto, acabou. É uma guiazinha só que tem essas ações. Então o grande beneficiário é, sem dúvida nenhuma, o empresário. É o empresário, sim. E o fisco, que também não precisa de grande estrutura para estar correndo atrás do seu negador, porque o Simples Nacional é parecido com a CPMF, você quase sonegável também. Sonegas. Somente no limite de faturamento. Grau. Porque a empresa, para estar no Simples Nacional, ela não pode ter um faturamento anual superior a 3.600.000. Isso nos maiores estados, né?
Nossa aqui era 1.260.000, agora o governador passou para 1.800.000 a partir do próximo ano. Né? O que eu também discordo, mas já fez. Então, o que ele precisa é só ter o controle do faturamento. A sonegação pode acontecer aí. Ele chegar ao limite de 3.600.000 e sonegar algum faturamento extra além disso, para não sair do Simples Nacional. Porque se ele sair do Simples, ele volta ao sistema normal todinho. Ele volta ao sistema normal. Então, é interessante para ele se manter dentro do limite do Simples Nacional. Muito legal. Vamos falar agora de um imposto também que não tem muito para onde correr, principalmente para quem tem veículo, que é o IPVA. Fala um pouquinho do IPVA para a gente, sua destinação. O IPVA é um imposto interessante, é um imposto simples também, mas é interessante porque ainda há em relação a ele um grande equívoco por parte de muitos brasileiros. Ainda se confunde o IPVA com a antiga TRU, que era a taxa rodoviária única. Muita gente acha que o IPVA ele tem que ser destinado exclusivamente ao trânsito, enfim, imposto não tem vinculação quanto à sua destinação, a não ser as duas vinculações constitucionais, que é 25% para a saúde, aliás, para a educação, 12% para a saúde, e no caso do IPVA tem uma outra. O IPVA, apesar de ser um imposto do Estado, arrecadado pelo Estado, 50%, metade do que o Estado arrecada de IPVA, tem que passar para o município onde o veículo é licenciado. Se o veículo for licenciado lá em Caracaraí, o Estado, quando arrecada o IPVA, tem que mandar 50% para Caracaraí. Dos outros 50% que fica, 25% para a educação e 12% para a saúde. O restante não tem vinculação. Diferente da taxa, porque a taxa, você sabe, toda ela é compensatória para remunerar um serviço que o Estado lhe prestou ou lhe colocou à disposição. Diferente do imposto. O imposto não tem vinculação, salvo essas duas vinculações constitucionais. Mas o que tem muito aqui errado aqui em relação ao IPVA é que muita gente que mora no interior, nas cidades do interior, tem seus veículos para cá de Boa Vista, pagando IPVA para Boa Vista. Porque sempre transferir esse licenciamento de lá para o município dele, o município iria ganhar. 50% do IPVA ia lá para o município de lá, não para Boa Vista. Nada contra Boa Vista. Eu estou citando um exemplo. Mas a distribuição ficaria melhor. Ficaria. Então, ainda acontece muito disso ainda. Mas é um imposto... E muita gente não sabe disso também, né? Mas é um imposto fácil também de se arrecadar, de fiscalizar, não tem, é só junto ao Detran. O cidadão for licenciar o veículo, se não pagar o IPVA, não licencia. Pega a blitz e leva o carro. É um imposto fácil. E vamos falar um pouquinho do ICMS agora. Agora o ICMS é complicado. Esse é o imposto mais complicado do Brasil, Dona. Infelizmente, esse danado é o que eu mais gosto. Olha. O ICMS também, ele tem algumas vinculações, né? Ele tem também a vinculação constitucional de 25% para os municípios. E aí o complicado são os critérios para calcular esses 25%. Se você arrecadou 100 milhões, 25 milhões é para os municípios. Agora, para você fazer o rateio desses 25 milhões entre os municípios, aí nós passaríamos aqui uns 3 programas aqui, que não daria para explicar, porque é complexo, né? É complexo, mas cada estado tem sua legislação para definir esses critérios. Então, 25% vai para os municípios, dos 75% só para o Estado, 1% o Estado paga para a União a título de PIS, PASEP, 25% para a educação, 12% para a saúde. A restante também não tem vinculação. Eu repito, ele é imposto, não tem vinculação. Mas é o imposto mais difícil de ser fiscalizado. Hoje melhorou muito com essa história com a implantação da nota fiscal eletrônica. Melhorou muito. Sobretudo porque a figura da nota fiscal fria, que era o grande instrumento, era a grande ferramenta para a prática de sonegação, ela não existe mais. Hoje o empresário daqui, se ele fizer uma compra lá no Paraná, na hora que o empresário do Paraná emite a nota fiscal eletrônica para ele, que ele já sabe que aquela nota fiscal foi emitida lá, a Secretaria da Fazenda aqui já sabe que vai sair aquela mercadoria do Paraná para cá, então já facilita sobremaneira a própria ação da Fazenda, a própria ação da Secretaria da Fazenda. Roraima, como é o último estado do país, geograficamente falando, era muito comum, antigamente, mercadoria sujeita à submissão tributária. Empresário de Manaus, de Belém, Rondônia, comprava mercadorias no Sudeste, Sul e Sudeste,
E para não pagar a substituição tributária, dizia que era para Roraima. E a mercadoria sequer chegava aqui. Nossa. Era muito comum antigamente isso. Hoje, com a nota fiscal eletrônica, isso não é possível mais. Não é possível mais. Então, a nota fiscal eletrônica facilitou muito. Mas, mesmo assim, ainda é um imposto muito complicado. E por ser complicado, é o que tem maior possibilidade de sonegação. É o que tem maior possibilidade. Mas é o principal tributo dos estados. É a principal fonte de renda dos estados, em matéria de receita própria. Não é o nosso caso aqui, porque a nossa receita própria aqui ainda é muito insignificante no contexto do orçamento do estado. Nós ainda temos aqui, eu acho que hoje, em torno de 75% do orçamento do estado, ele é oriundo das transferências constitucionais, ou seja, do Fundo de Participação dos Estados. Nós ainda temos uma arrecadação própria muito tímida ainda. E aí você pode até me perguntar, mas por quê? Porque a nossa iniciativa privada ainda é muito fraca. Nós precisamos, eu todo dia defendo isso, nós precisamos a cada dia correr atrás de mudar essa equação. O Estado não pode continuar com o PIB estadual com 60% chapa branca. Nós temos que ter políticas macro para o fortalecimento da iniciativa privada. Verdade. Eu digo todo dia, eu não conheço um lugar no mundo com a economia forte, com iniciativa privada fraca. Ou você investe, e aí é investimento, você investe em condições para o fortalecimento da iniciativa privada, ou nós vamos ter a vida inteira dependência alta da União. Nosso estado aqui, Dolane, quando eu cheguei aqui há 23 anos, papai de família que quisesse ter um filho formado, mandava para Belém, para casa do estudante de Belém, mandava para fora. Hoje nós temos, você viu agora anteontem, 26 mil alunos aqui fazendo Enem. Nós temos hoje 5% da população do estado fazendo faculdade, nós temos 20 e tantos mil universitários aqui. Então, esses universitários terminam, são bacharéis procurando emprego. E vão bater na porta de quem? Do estado. Porque nós não temos empresa privada ainda para suportar nem quantidade, nem dimensão para suportar, para absorver esses bacharéis. Então, o Estado tem que começar a pensar em política macro de investimento para o fortalecimento da iniciativa privada. E aí me dá uma saudade imensa de quando se falava na ZPE, nossa zona de processamento de exportação, que nunca aconteceu. Mas a compensação me dá uma alegria enorme a gente ter hoje a área de livre comércio daqui, que eu particularmente briguei muito por ela, graças a Deus funciona, trouxe muito benefício às empresas. Verdade. Porque a de livre comércio, ela não dá prejuízo ao Estado. O Estado não deixa de arrecadar, não pede um centavo de CMS com ela. Toda a isenção, toda a renúncia de receita, é dos estados que vendem para cá. Então a de livre comércio é fantástica. Aí eu me dá uma saudade de quando eu vi falar na ZPE, que nunca aconteceu, infelizmente. Leocádio, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, muitos esclarecimentos importantes demais para a sociedade. Obrigada mesmo pela sua participação aqui. O programa está de portas abertas para que você possa voltar outras vezes também, para falar um pouquinho mais sobre ICMS, esse imposto que necessita tanto de informação, para que a sociedade conheça mais sobre ele. Não, sem dúvida nenhuma. Eu me coloco à sua disposição, é um assunto com o qual a gente convive a vida inteira e gosta, particularmente eu gosto muito e tal. Então eu estou à sua disposição. Certo? Muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade, agradecendo a você que nos acompanhou em mais um programa de informação jurídica. Nós queremos agora agradecer os nossos patrocinadores, agradecer a Loja Bonita que nos veste a cada terça e quinta. A Loja Bonita fica na Avenida Villeroy 539A, em frente à Renault. Você vai encontrar as roupas mais lindas que você já viu e você vai encontrar looks lindíssimos para todas as ocasiões.
vestidos, calças, blusas, marcas famosas, variadas, roupas que você pode usar em qualquer lugar que você for. E com certeza será a pessoa mais linda da festa. Procure a Loja Bonita. Loja Bonita fica na Avenida Villeroy 539A, na Renault. Não deixe de conhecer a loja que tem as roupas mais bonitas da cidade de Boa Vista. Queremos ainda agradecer a Tizuca Calçados. A Tizuca Calçados é responsável pelos nossos calçados, a cada terça e quinta também, no nosso programa Conhecendo o Seu Direito. Fica na Avenida Taíde Teve. E a Patrícia Passos, pelo WhatsApp, mandará para você os modelos maravilhosos de lançamento que aconteceu ultimamente, dos novos desfiles e dos novos sapatos, de novas coleções. Você pode também estar entrando em contato com ela pelo telefone, pedindo que ela leve até você os modelos mais recentes que chegaram em sua loja. Queremos ainda agradecer ao Ney Maison Noivos, Noivas e Café. O Ney Maison Noivos, Noivas e Café tem os mais belos vestidos de noiva que você já viu na sua vida. Se você vai casar, não deixe de procurar Ney Maison. Será a festa mais linda que você já viu, serão os vestidos mais lindos que você já presenciou. Não deixe de conhecer também o espaço Ney Café, com massas deliciosas e vinhos que você não pode deixar de experimentar. Nós iremos para o nosso próximo programa na próxima terça-feira. Você não pode perder. E não deixe de nos acompanhar no YouTube, na página Dolane Patrícia RR. E também pelo hashtag Dolane Patrícia. Próximo programa estaremos de volta. Aguardo você.